Bem-vindo a mais um episódio do podcast Selma Pires. No último episódio, não sei se já ouviste, falei sobre as mulheres escolhem muito. Se ainda não ouviste, volta lá, depois volta para aqui. Neste episódio eu quero falar sobre filhos. Filhos. Quero falar sobre filhos, não só do primeiro, mas quero falar dos filhos que vêm depois. Entro já com antes de tu quereres ter filho, por favor, trabalha a tua saúde emocional para tu não sangrares nos teus filhos, para não repetir padrões traumáticos, por favor, para tu não seres uma pessoa do tipo, mas eu aprendi assim, é assim que eu vou tratar os meus filhos. E vamos abrir aqui um parênteses que é a maneira como nossos pais nos tratavam foi a maneira como eles aprenderam. Mas depois nós vemos hoje os nossos pais como avós melaçosos. E parece que da maneira que eles são com os nossos filhos é uma forma de se redimirem às vezes, do tipo, ok, não fiz isso com o meu filho, mas tive uma segunda oportunidade de fazer isso com o meu neto, com a minha neta. E tu ficas apaixonado, ver esse amor, né? Com a avó, nutre pelos netos. É uma coisa tão deliciosa, maravilhosa. O nosso coração fica tão quente, meu Deus do céu. Dá vontade de pegar a tua mãe, o teu pai, lhes abraçar, lhes levar e dizer, vocês, no meu tempo não era assim, mas pronto. E é uma coisa gratificante. Então, que antes de nós termos filhos, possamos trabalhar em nós, ok? Do ponto de não meteres na cabeça que depois de eu ser mãe ou depois de eu ser pai, eu vou me perder. Tu não te perdes. Podes perder no início, mas vou-te falar uma coisa, com uma bússola no bolso, você vai se reencontrar. Não tenham filhos só porque sim, meu Deus. Não é porque o teu amigo tem filhos. Filhos não é só para lhe vestir bonito. Para dizer eu também sou pai, eu agora sou mãe. Para vestir aquelas roupas iguais e postar nas redes sociais com aqueles textos do ChatGPT. Filho é mais do que isso, meu Deus. O filho vai tirar o melhor de ti e muitas vezes o pior de ti. Porque quando eles vão crescendo, tu vais ser testada várias vezes. Vai ser aquele teu leão. Estás a entender? Vais pensar, mas Deus, por quê? Mas depois vais olhar e vais dizer, poça, o que eu seria sem essa minha criaturazinha que Deus me deu? Eu já estou a ficar emocionada. Quando é para falar sobre filhos, eu fico bem emocionada. Porque os nossos filhos nos salvam de tantas ratoeiras que às vezes o mundo nos prega ou nos mete ali no caminho e nós não damos conta. Então, quando tu quiseres ter filhos, que te perguntes, já estou preparada? Já estou preparado? E que tenhas um bom parceiro ao lado, ok? Não tenham só filhos porque acabou, porque a minha idade está aí para frente, eu preciso ter um filho agora. Não faças isso, porque tu vais ter uma criança ali contigo, mas o teu emocional não vai estar bem, porque tu vais ter que carregar o mundo nas costas, porque tu vais ter que ser pai e mãe. E uma mãe não consegue ser pai. Digam aquilo que quiserem, nós podemos discutir até o amanhecer. Uma mãe é mãe. Mãe não faz papel de pai, mesmo que tu queiras. Mãe é só mãe, ponto. Depois vais ter que ser a Guerreira Xena, vais ter que ser a segunda edição da Guerreira Xena, para! Porque quando te perguntarem quem és tu, sou uma guerreira, sou mãe do fulano. Para, tá a ver que para. Porque nós mulheres em si mesmas, só mesmo no coisa já somos sobrecarregadas. Imagina quando arranjas um parceiro só porque sim, só porque tiveste pressa, só porque sim, porque tu precisas de construir alguma família, acabou. Não faças isso. Trabalha em ti. E agora isso vai para homem e mulher. Trabalha em ti. Trabalha no teu emocional para que tu possas entender que quando o teu filho ou quando tu tornares pai ou mãe, há certas coisas na vida que vão ficar stand-by, mas não vais perder nada.
A tua vida não acaba, como muitos dizem. Minha vida acabou depois de eu ter tido filhos. Tua vida recomeça N vezes sem conta. E com mais força ainda. Filhos te fazem ver luzes onde está escuro, estás a entender? Trazem-te ideias. Só aquele batimento. Só aqueles olhinhos pequenininhos. Só aquele abraço. Só aquele... Mãe, pai, gosto muito de ti, te amo. Ouve, isso te faz sentir tipo és o Hulk. Tipo, eu posso tudo comigo, olha, entendes? Então, que tenhamos filhos quando estivermos preparados. Quando chega o primeiro filho, muita coisa muda. Eu lembro-me quando eu quis ter a minha primeira filha, eu fiz as contas de tudo certinho. Nenhuma das minhas filhas foi, não, mas aconteceu nenhuma. Tudo foi bem premeditado, tudo. Mas já estava pronta, naquela altura eu disse, ok, eu tenho um bom parceiro, eu quero, sim, engravidar. Fui já ver nos calendários, né? Porque você tem que entender o período fértil, não sei o quê, a importância de conhecermos o nosso corpo. Mas eu quis já construir uma família. Se eu sabia o que vinha depois, não. Mas eu sabia que tinha um bom parceiro. Mas lá está novamente. O facto de ser um bom parceiro não quer dizer que seja um bom pai. Mas quando tu encontras um bom parceiro e um bom pai, ganhaste no jackpot. Não tem como. Porque um parceiro vai te ajudar a passar nas adversidades da vida, né? Ambos vão se acolher nessa fase nova, na chegada de um bebê, porque não é fácil. Porque vocês vão aprender. É uma nova pessoa. Tipo, vocês vão cuidar. Vocês são filhos, mas agora estão a ter filhos. Estão a ter filhos. Por isso é que os mais velhos dizem, criança não pode ter criança. Criança nem para fazer criança. Porque tu ainda precisas que te levem ao colo. Ainda precisas que te deem banho. Você ainda precisa de mimo. Queres ter filho? Será que vais conseguir conjugar isso? Ou vais estar numa luta espiritual com o bebê? Quando ele crescer um bocadinho, quando estiver naquela fase ali dos 14, 13, 12 anos, estão a discutir, também está a discutir tipo, tem a mesma idade. Será? Porque é importante trabalharmos nisso. Nós não podemos começar a ver só o ponto agora. Temos que ver como é que vai ser daqui para frente. Então é trabalhar constantemente a tua mente. Porque constantemente a tua mente, uau! Mas estás a entender? A tua mente tem que ser trabalhada sempre. A cada fase. Tá? O teu corpo vai mudar. Muita coisa muda. A dinâmica dentro de casa, entre casal, muda também. Ninguém nos conta isso, mas sim, muita coisa muda. Mas depois, quem quer fazer acontecer, faz. Ok? Quem quer sentar e dizer, não, é a nossa família, bora. Estamos juntos nesse barco, bora. Vai. Aquilo é dar a mão e vão. Porque um relacionamento não é fácil. Agora um relacionamento com uma criança, esquece. É uma dinâmica totalmente diferente. Mas quando tu estás com alguém que te respeita, que é um bom parceiro, uma boa parceira, esquece. Mesmo, tá vendo aqueles caminhos que são bem apertados? Mesmo apertados, eles vão ser leves, porque tu estás bem acompanhado, estás bem acompanhada. E depois, né, temos um filho, ok, tudo muito bem. É importante saber nutrir boas emoções, boas memórias naquela criança. Dar tempo, cheirar aquela criança o máximo que tu puderes. E agora vou entrar no ponto de, ok, está na hora, quero ter o segundo. Antes de ter o segundo, não te esqueças que o teu primeiro sempre vai ser um bebezinho aos teus olhos. Uma das coisas que eu vejo muito acontecer é quando chega um segundo filho, o primeiro filho fica invisível. E isso é muito perigoso, porque o teu primeiro filho já não vai passar muitas coisas que tu vais conseguir passar com o teu segundo. Então dê tempo a cada uma das crianças, conversar com cada um deles. Um dos erros que eu vejo muitos pais a cometer é os pais não saem com cada criança, porque acham que ao sair com cada criança estão a anular ou não estão a ser bons pais. Estás a ser um ótimo pai, uma ótima mãe,
mas o teu filho precisa estar contigo, só ele e tu, para conversarem, porque cada criança é diferente e tu vais conseguir ver isso não quando estão os 3 ou 4 juntos, mas quando estás com cada um deles. Vais conseguir ouvir pausadamente o que ele quer dizer, o que ela quer dizer, as histórias. Vais conseguir olhar para as feições dos teus filhos, ou olhar para ver, meu Deus, meu bebê cresceu. Uau! Isso aconteceu quando? Ele tem um sinal na cara como? Ou afinal tem um sinal ali? Porque com a corrida do dia e quando já vem um segundo filho, tu paras de analisar o teu primeiro filho, o teu segundo, o teu terceiro, assim sucessivamente. E é importante que tu possas olhar para os teus filhos e ver que cada um deles tem particularidades diferentes, mas é nessa diferença que tudo se encaixa. Uma coisa que eu fazia muito quando eu engravidei da minha segunda era eu preparei a Sofia para a chegada da irmã. Íamos para as consultas juntas, íamos comprar os dodotes juntas, comprei uma boneca para aprendermos juntas vídeos do YouTube, como meter dodote, um carrinho pequenininho para ela saber. Mas achas que tudo o que a gente faz, tudo corre como queremos? Mentira. Lembro-me quando a Teodora nasceu, a Sofia acorda, não, porque um dia antes eu estava grávida, eu tive bebê em casa, agora a Sofia acorda, vê um bebê ali, ela era pequenina também, e ela no baby, no baby, no baby. E foi um choque para ela. Tanto que naquele dia foi muito rápido, tivemos que lhe preparar, para o pai lhe levar para o infantário, não sei o quê. O que é que eu fiz? Como eu sabia que estava quase na hora dela chegar, escondi a bebê no berço. Quando a Sofia chegou, ela já tinha noção que tinha um bebê em casa. Agora ela chegou, o bebê tá onde? Não tem um bebê, choro. Fui buscar a bebê, eu disse, é a mana. Deixei ela cheirar a mana, deixei ela tocar. E sim, nós sabemos que as crianças são um bocadinho brutas, né? Quando estão a pegar o bebê, não sei o quê. Mas é ir pegando a mão e dizer, calma, devagar. É bebê, como tu. Sim, porque a Sofia não deixou de ser a bebê. Ela agora é uma bebê mais velha, mas não deixou de ser a bebê. Não deixou de ser aquela bebê que também precisa de atenção. E é isso que às vezes nós falhamos bastante. E consoante o tempo, tudo foi ficando cada vez melhor. Vou falar na relação delas as duas, né? Porque obviamente que nós, como pais, né? Claramente que é mais cansativo, são duas crianças, gerir a agenda e etc. não é fácil. Ninguém fala da depressão pós-parto, eu tive depressão pós-parto, então foram muitas coisas. Ninguém fala como é que a privação de sono te afeta, ninguém diz essas coisas todas. Mas hoje, olhando para trás, eu digo que passaria tudo novamente, tudo. E faria tudo igual. Porque, independentemente do stress e tudo, elas são muito unidas, né? Porque criança é assim, os irmãos têm sempre aqueles bifes. Mas depois, se mete só com um, vai ver como é que a outra ali aparece. E desta forma também preparei as minhas duas para ter a minha terceira. Preparei. E foi maravilhoso porque tive duas companheiras ali também a me apoiarem, vamos às compras, fazer a mesma coisa. E quando a Nonô nasceu, foi muito fixe porque eu tentei ter a Nonô também em casa, não consegui, então tive que ter no hospital. Mas foi maravilhoso porque elas sabiam que, ok, a mana está a vir. Quando íamos fazer os scans, né, que é para poder ver as ecografias e etc, elas iam comigo. Então, a importância de inserir as nossas crianças, os irmãos mais velhos, nessa relação, de meter a mão na barriga, de sentir a mana ali a mexer, é maravilhoso, porque isso vai criando um laço muito bom. E hoje estão ali as três, né? Hoje estão aí, são muito unidas. É mais trabalho para nós os pais, claramente que é mais, né? Porque é muita gritaria, etc, muita coisa. Mas são coisas que nós temos de saber gerir e nós temos de trabalhar em nós. Daí eu dizer no início, é importante, antes de termos filhos, trabalharmos na nossa mente, tá? Não quer dizer que com o passar dos anos ou com o passar do tempo a tua saúde mental, a tua saúde emocional não vai ser ferida. Vai, claramente que vai, porque é tudo uma coisa, meu. Aqui tudo não é linear, né? Há altos e baixos, a frequência também, é tudo. Mas nesses altos e baixos tu vais aprender que cada criança é uma criança. Vais aprender que o amor que tu tens
Tu amas todos, mas é de forma diferente. Porque cada criança veio ao mundo de forma diferente. E às vezes as pessoas quando dizem, mas tu amas os teus filhos da mesma maneira. Ouve, você ama os teus filhos sim, mas são formas diferentes. Porque existem gestações que foram muito mais, como é que eu posso dizer, foram muito mais turbulentas do que as outras, né? Então isso vai depender muito, porque são 9 meses, digamos 10 meses, né? E há muita coisa que acontece entre a mãe e o bebê, há muita coisa, e às vezes a mãe que não tem aquela ligação logo, instantânea, não acontece, mas depois vai tendo. Aquela mãe que olha para o bebê e diz, ok, e agora? Vou fazer o quê? Não consigo sentir. Mas lá está. Quer dizer que a mãe não ama? Quer dizer que o pai não ama? Não. São muitas coisas que vão acontecendo. E é importante que as pessoas que estão à volta dessas mães, né, que possam lhes acolher. Quando nasce um filho, você cuida primeiro da mãe. Vai perguntar na mãe primeiro, como é que tu estás? Você compra um presente para a mãe. O bebê pode esperar um bocadinho. Ele esperou 10 meses na barriga, 9 meses, pode esperar um pouco. Vai ver a mãe. Porque se aquela mãe não estiver bem, aquele bebê não vai estar bem também. Se tu não acolhes aquela mãe, aquele bebê também não vai ser bem acolhido pelaquela mãe. Pelo pai também. Porque é importante também perguntarmos ao pai como é que tu estás. Tá? Porque o homem é ali, é aquele forte provedor e etc. Mas é importante dizer como é que tu estás. O que é que precisas? E é essa rede de apoio que falta bastante e que nós precisamos cada vez mais. E a rede de apoio não é só quando uma criança nasce, atenção, é para sempre. É para sempre. Desde o momento que tu te tornas pai ou mãe, tu vais sempre precisar de uma rede de apoio. Eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio muito boa. Eu tenho amigas minhas que têm filhos mais velhos, né, do que as minhas. Então há certas coisas que eu vou lhes perguntar. E elas também me perguntam, porque eu também tenho filhas mais velhas do que as filhas delas, do que os filhos deles. Então ficamos ali a conversar. Não é para dizer, eu educo melhor. Você não educa. Não, não existe isso. Enquanto estamos a conversar, estamos a ver que, ok, vou tentar também fazer o que tu estás a dizer. Não sabia? Ok, boa, vou tentar. E perguntar não quer dizer que tu não és um bom pai ou uma boa mãe. Quando tu perguntas, olha, está acontecendo essa situação em casa. E atenção, não é com toda a gente que tu podes falar certas coisas, tá? E um dos erros que eu vejo bastante é os pais quererem explicar os pontos negativos dos filhos nas pessoas de fora. Filho é teu. Filho é teu. Ninguém te falou que ter filho seria fácil. Filho é teu. E muitos pais mancham, desde que a criança começa a crescer, a imagem dos filhos nas pessoas. Mas vale o teu, a minha não ouve, é muito preguiçoso, eu não sei o quê. Ouve, para, porque a criança pode ser pequenina, mas ela está a consumir tudo, ela está a te ouvir, ela está a ouvir tudo o que estás a dizer, tudo. E vais ferindo desde pequeno a saúde emocional dessa criança. Vai ser uma criança retraída, porque dentro de casa já começou o bullying, né? Dentro de casa já começa a humilhação. Então, depois nós queremos que as nossas crianças vão para fora, vão para o mundo, né, externo, e se defendam. Vão se defender como se tu dentro de casa já lhe diminuíste. A forma que tu falas dele ou dela para o mundo não é das melhores formas. Então é importante metermos sempre os nossos filhos lá em cima. As pessoas não têm que saber. Não têm. Porque imagina, se for alguém que não te pode ajudar, estás a ir contar o quê? Mas também é importante tu teres pessoas boas e verdadeiras, autênticas, onde tu podes desabafar, podes chorar e não te vão dizer mas a culpa é tua, a tua maternidade não é muito boa. Não é dizer, irmã, irmão, aqui também já passamos por isso, mas vai passar, essa fase vai passar, é normal. E tu entendes que, ok, afinal é normal, é normal, vai passar. São fases. Criança é mesmo assim, vai passar. Dias melhores virão. Senta-te com pessoas assim. Não sentes com pessoas que tu já estás com problemas, vai trazer mais problemas. E se divirtam muito, porque os filhos, num piscar de olhos, eles crescem. Mas eu estou sempre a dizer que para mim, uma das coisas que eu vou dizer que venci na vida. Aliás, nós estamos sempre a vencer na vida, né? Com cada etapa de nossos filhos. Mas as minhas filhas poderem crescer e dizerem que
quero voltar para a casa dos meus pais. E atenção, não estou a dizer para virem viver novamente, mas por sentem saudades, quero voltar para a casa dos meus pais, quero ir para o meu quarto, quero ir passar um final de semana na casa dos meus pais. Aos domingos a minha mãe fazia bolo, quero ir para a minha mãe. A comida da minha mãe, o cheiro da minha mãe, o cheiro do meu pai. Ouve, já ganhaste. Yeah? Não é o dinheiro que tens na conta, não é os carros que tens na porta, não é o número de casas que tu tens. Quando os teus filhos saem debaixo das tuas asas e conseguem voar sem ti, acredita, salva de palmas. E atenção, nós não vamos só ver isso na fase adulta, nós vamos vendo isso cada vez que eles vão crescendo. Quando eles conseguem ultrapassar uma barreira, algo que tu explicaste, algo que tu conversaste, e eles chegam e dizem: mãe, pai, eu consegui, eu fiz assim, fiz tal e tal. E como é que tu te sentiste? Bem. Quando os teus filhos conseguem se defender, ok? Sem precisar de ti, venceste na vida. Quando os teus filhos chegam a ti e dizem: pai, mãe, desculpa, portei mal. Mas portaste mal porquê? Porque é importante nós conversarmos com os nossos filhos e perguntar e questionar: portaste mal porquê? Caso disse, então quero pedir desculpa. Venceste na vida. E é isso, termino mais um episódio. Espero que tenhas gostado. Eu amei. Aliás, eu amo todos os meus episódios, porque eu acho que cada episódio, eu digo que é para o mundo, mas também é para mim, porque enquanto eu vou falando contigo, eu também vou vendo: uau, Selma, caraças, miúda, cresceste. Que miúda, cresceste. Então, e sabes, quando tu olhas para ti e tu pensas: nunca pensei que eu me tornaria numa mãe dessas, meu, que lioa, caraças. Então, não tenhas filhos só porque sim, ok? Um parceiro ou uma parceira pode ser uma boa esposa ou um bom esposo, mas pode não ser uma boa mãe ou um bom pai. Então saibam escolher com cuidado, com atenção, tá bem? Para podermos quebrar certos problemas geracionais. Beijinho grande e até o próximo episódio.